Lucas, capítulo 1. Prefácio. Tendo, pois, muitos empreendidos em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já está informado. Anúncio do nascimento de João, capítulo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei de Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe um sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás o prazer, a alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante dele o Espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo de bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficará mudo, e não poderá falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, maravilhada-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entender o que tinha visto alguma visão no templo, e falava por os senos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu-a, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que me atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Anúncio do nascimento de Jesus, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus em uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E quando entrando o anjo, ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo-o a ela, turbou-se a muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhes os nomes de Jesus. Este serão grandes e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá,
com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo assentou-se dela. Maria visita Isabel, versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Juda, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E donde me provem isso a mim, que vem visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. O Cântico de Maria, 46. Disse então Maria: minha alma agrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamaram bem-aventurada, porque me fez grandes coisas poderosas. E santo é o seu nome, e a sua misericórdia, a sua geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos, os pensamentos dos seus corações. Depois dos tronos dos poderosos, elevou os humildes, encheu-se de bens os famintos, e despediu vazios os ricos, auxiliou Israel, seu servo, recordando-se a sua misericórdia, como falou nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase três meses, e depois voltou para sua casa. O nascimento de João Batista, versículo 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho, e seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: não, porém, será chamado João? E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chama por este nome. E perguntaram por os senos ao pai como queria lhe chamasse. E pedindo ele tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam, e logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas de Judeia foram divulgadas todas essas coisas, e todos os que ouviam as conversavam em seus corações, dizendo: que será, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. O Cântico de Zacarias, versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito é o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da nossa mão, de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia no nosso país, e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, e serviremos em temor, em santidade e justiça perante a Ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado o profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor, e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados,
pela estranha da misericórdia do dia do nosso Deus, que a oriente do alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados às trevas e sombra da morte, a fim de dirigir aos nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se turbustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar a Israel